Roberto nunca imaginou que uma noite de verão em 2003 mudaria sua vida para sempre. Ele tinha 23 anos, trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos e vivia a vida simples de um jovem solteiro. Marina era cliente frequente. Cabelos longos, sorriso fácil, uma beleza que chamava a atenção onde quer que passasse. Eles flertaram por semanas até que, em uma sexta-feira após o expediente, ela o esperou na saída. Uma coisa levou a outra. Bebidas, risadas, uma química inegável. Roberto não era do tipo que tinha casos de uma noite, mas Marina tinha algo diferente, algo irresistível. Foram 2 meses intensos, encontros secretos, mensagens durante a madrugada, promessas sussurradas no escuro. Roberto estava apaixonado, completamente perdido naqueles olhos que pareciam prometer um futuro. E então, Marina desapareceu. Uma semana sem responder mensagens, 2, 3. Roberto pensou que tinha feito algo errado, que tinha sido apenas mais um, que aquilo que ele sentia como amor eterno era apenas diversão para ela. Até que, uma noite, 2 meses depois do último encontro, Marina bateu à porta do apartamento dele. Estava pálida, os olhos vermelhos de tanto chorar, e soltou a bomba que explodiria os próximos 20 anos da vida de Roberto. Eu estou grávida, e é seu. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Grávida, a palavra ecoou na sua cabeça como um grito em um túnel vazio. Ele era jovem, não tinha estabilidade, mal conseguia pagar o próprio aluguel. Como iria criar um filho? Marina segurou as mãos dele com força. Eu sei que é muito, eu sei que não planejamos isso, mas eu não consigo fazer isso sozinha, Roberto. Eu preciso de você. E ali, naquele momento de pânico e confusão, Roberto tomou a decisão que definiria as próximas 2 décadas. Ele assumiu. Assumiu a criança, assumiu a responsabilidade, assumiu Marina. A gente vai casar, ele disse. A gente vai fazer isso direito. Eles se casaram 3 meses depois em uma cerimônia simples no cartório. A barriga de Marina já estava começando a aparecer. Os pais de Roberto não aprovaram, achavam tudo rápido demais, estranho demais. Mas Roberto estava convencido de que estava fazendo a coisa certa. Júlia nasceu 7 meses depois do casamento, uma menina linda de olhos escuros e choro forte. Roberto a segurou nos braços e sentiu uma conexão que nunca havia experimentado. Era amor, amor verdadeiro e incondicional. Mas o casamento com Marina foi um desastre desde o início. Se você já percebeu que esta história não vai ter final feliz, deixa aquele like aqui embaixo e se prepare, porque o que vem a seguir é ainda mais impactante. Marina era fria, distante. Ela cuidava de Júlia mecanicamente, como quem cumpre uma obrigação. Não havia carinho, não havia aquele brilho nos olhos que as mães têm quando olham para os filhos. Roberto estranhava, mas atribuía à depressão pós-parto. As brigas começaram logo. Marina era crítica com tudo que Roberto fazia. O dinheiro nunca era suficiente. A casa nunca estava limpa o bastante. Ele nunca estava presente o suficiente, mesmo trabalhando dobrado para sustentar a família. Você me prendeu nessa vida, ela gritou uma noite depois de mais uma discussão sobre dinheiro. Eu tinha planos, Roberto, eu tinha sonhos, e agora estou presa aqui com você e essa criança. Essa criança, como se Júlia fosse um fardo, um peso. Roberto sentiu raiva, mas engoliu. Ele precisava manter a família unida, por Júlia, sempre por Júlia. O casamento durou apenas 3 anos. Quando Júlia tinha 2 anos e meio, Marina pediu o divórcio. Roberto não lutou, estava exausto, derrotado. Mas havia uma coisa que ele não abriria a mão: sua filha. Marina mal piscou quando ele pediu para compartilhar a guarda. Fica com ela nos finais de semana, Marina disse com uma frieza que gelou o sangue de Roberto. Eu preciso de um tempo para mim. Foi aí que Roberto deveria ter desconfiado. Que mãe diz isso sobre a própria filha? Mas ele estava tão focado em garantir que Júlia tivesse estabilidade que não percebeu os sinais. Ou talvez não quisesse perceber. O juiz determinou a pensão alimentícia, R$ 500 por mês, uma fortuna para Roberto na época. Ele ganhava R$ 1.200 como vendedor. Depois de pagar aluguel, contas e a pensão, sobrava menos de R$ 100 para ele. Mas Roberto pagou. Todo mês, sem falta.
Mesmo quando precisou fazer bicos aos finais de semana, mesmo quando teve que escolher entre comer direito ou pagar a pensão. A escolha sempre foi óbvia. Júlia vinha primeiro. Os anos passaram e algo começou a incomodar Roberto. Júlia estava se tornando uma criança difícil, mimada. Toda vez que ele a buscava para os finais de semana, ela reclamava. Reclamava da comida, do apartamento pequeno, dos passeios que ele podia pagar. «Por que a gente não pode ir ao shopping igual eu vou com a mamãe?» ela perguntava, fazendo o bico. «Papai está sem dinheiro, filha, mas a gente pode ir ao parque. Vai ser legal, você vai ver. Parque é chato, só pobre vai ao parque.» 7 anos. Júlia tinha apenas 7 anos e já falava assim. Roberto tentava conversar, tentava ensinar valores, mas Marina sempre minava seus esforços. «Não escuta seu pai», ele ouviu Marina dizer uma vez quando foi buscar Júlia. «Ele é fracassado. Se ele ganhasse dinheiro de verdade, a gente ainda estaria juntos.» E se inscreve no canal agora, porque esta história vai ficar muito mais perturbadora. Aperta aquele botão vermelho ali embaixo. Júlia cresceu e a situação piorou. Na adolescência, ela ligava para Roberto apenas quando precisava de dinheiro. Além da pensão, sempre havia algo extra: material escolar caro, roupa de marca, celular novo, viagem com os amigos da escola. Roberto se matava de trabalhar. Ele tinha 2 empregos, vendia eletrônicos durante o dia e fazia entregas de aplicativo à noite. Dormia 4, 5 horas por noite. Desenvolveu gastrite, pressão alta. O médico disse que ele estava se matando aos poucos. Mas Júlia precisava dele. Ou pelo menos, precisava do dinheiro. Dinheiro dele. As visitas foram ficando cada vez mais raras. Júlia sempre tinha uma desculpa. Estava estudando para a prova. Tinha festa de aniversário de amiga. Tinha passeio da escola. Roberto entendia. Adolescentes têm suas vidas. Mas doía. Doía ver a filha se afastando, se tornando uma estranha. Quando Júlia entrou na faculdade particular, a pensão aumentou. O juiz determinou R$ 800 por mês, mais metade das mensalidades da universidade. Roberto teve que se mudar para um apartamento ainda menor, um quarto e sala em um bairro perigoso. Mas ele pagou, sempre pagou. Júlia o tratava como um caixa eletrônico. Ligava, pedia dinheiro, desligava. Às vezes nem dizia obrigado. Roberto tentava puxar conversa, perguntar sobre as aulas, os amigos, a vida dela. As respostas eram sempre monossilábicas. «Tá bom, pai. Olha, preciso ir. Deposito o dinheiro hoje ainda.» E Roberto depositava, porque era pai, porque tinha obrigação, porque amava aquela menina, mesmo que ela não parecesse amá-lo de volta. Marina, por outro lado, parecia viver muito bem. Roberto a via nas redes sociais, viagens para a praia, restaurantes caros, roupas de grife. Ela tinha um emprego como gerente em uma empresa de cosméticos, mas o salário não explicava aquele padrão de vida. Roberto tentava não pensar nisso. Tentava não se comparar, mas era difícil não sentir ressentimento quando ele comia miojo no jantar enquanto via fotos de Marina brindando com champanhe em um resort. 20 anos se passaram assim. 20 anos de sacrifício. 20 anos de ser tratado como invisível. 20 anos pagando por migalhas de atenção. Até que em um sábado de setembro de 2023, tudo mudou. Roberto estava organizando documentos para fazer uma declaração de imposto de renda. Ele precisava de comprovantes antigos de pagamento de pensão para deduzir. Foi quando encontrou uma caixa velha com papéis do tempo do casamento. Havia fotos, convites, lembranças. E no meio de tudo, um envelope pardo que ele não se lembrava de ter visto antes. Dentro havia exames médicos de Marina, ultrassons, exames de sangue, tudo da época da gravidez. Roberto começou a olhar por curiosidade, e então viu algo que fez seu coração parar. Uma ultrassom datada de 15 de agosto de 2003, 6 semanas de gestação. Roberto pegou a calculadora do celular. 15 de agosto, 6 semanas. Isso significava que Marina engravidou por volta do início de julho. Mas Roberto só conheceu Marina em julho. O primeiro encontro deles foi dia 20 de julho. Ele se lembrava perfeitamente, porque era aniversário dele. As mãos de Roberto começaram a tremer. Ele procurou mais documentos. Certidão de nascimento de Júlia, 28 de março de 2004. Ele fez as contas de novo, e mais uma vez.
Não importava como calculasse, as datas não batiam. Júlia não podia ser filha dele. Era matematicamente impossível, a menos que Marina já estivesse grávida quando o conheceu. Roberto sentiu uma onda de náusea. Ele correu para o banheiro e vomitou. Vomitou toda a raiva, toda a traição, todos os 20 anos de aço. Sacrifício baseados em uma mentira. Compartilha este vídeo agora. Seus amigos precisam ver esta história. E fica até o final, porque a verdade é ainda mais chocante do que você imagina. Roberto ligou para Marina. Ela atendeu com aquele tom irritado de sempre. O que foi, Roberto? Já depositou a pensão desse mês? Marina, eu encontrei uns exames seus. Da gravidez. Silêncio. Um silêncio longo e pesado. E daí? As datas não batem, Marina. Você já estava grávida quando me conheceu. Mais silêncio. Roberto podia ouvir a respiração dela acelerar do outro lado da linha. Eu não vou discutir isso por telefone. Então a gente discute pessoalmente. Eu vou aí agora. Não, Roberto, não aparece aqui. Vamos marcar em algum lugar. Eles marcaram no mesmo café onde costumavam ir 20 anos atrás. Um lugar neutro, cheio de gente. Roberto precisava de testemunhas para o que estava prestes a fazer. Quando Marina entrou, Roberto quase não a reconheceu. Ela estava diferente, mais velha, obviamente, mas havia algo mais. Uma dureza no rosto que não existia antes. Ou talvez sempre estivesse ali e ele nunca tivesse notado. Ela se sentou e cruzou os braços defensivamente. Fala logo o que você quer. A verdade. Eu quero a verdade. Júlia não é minha filha, é? Marina desviou o olhar. Seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. Não. Uma palavra. Uma única palavra que destruiu 20 anos de vida. Desde quando você sabe? Desde sempre. A voz dela saiu fria, sem remorso. Eu sempre soube. Roberto sentiu uma raiva tão profunda que suas mãos começaram a tremer. Ele apertou os punhos para não fazer algo de que se arrependeria. Então você me enganou de propósito. Você me usou. Eu estava desesperada, Roberto. Eu estava grávida de um homem casado que me descartou quando soube da gravidez. Eu não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha nada. E aí você apareceu, bonitinho, ingênuo, apaixonado. Foi fácil? Fácil? Roberto mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você destruiu minha vida e chama isso de fácil? Eu não destruí nada. Você tinha uma filha, uma família. Você foi pai dela. Eu fui um idiota que você manipulou. 20 anos, Marina. 20 anos me matando de trabalhar enquanto você vivia sua vidinha boa. Marina riu. Um riso amargo que soou quase cruel. Minha vidinha boa. Você não sabe de nada, Roberto. Nada. Então me explica como você vive em casa boa, viaja todo mês, gasta dinheiro à roa enquanto eu vivo em um buraco. Marina se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Você quer saber a verdade mesmo. O pai biológico de Júlia é Fernando Almeida, sócio da empresa onde eu trabalho, homem casado, rico, poderoso. Quando ele soube que eu estava grávida, me ofereceu dinheiro para abortar. Eu recusei. Então ele me ameaçou. Disse que acabaria comigo se eu contasse para alguém. Roberto sentiu um calafrio. Mas eu sou esperta, Roberto. Eu guardei provas, mensagens, fotos, tudo. E fiz um acordo com ele. Ele me dá uma vida confortável, paga um salário generoso, me mantém na empresa. E, em troca, eu mantenho a boca fechada. Júlia nunca pode saber quem é o pai verdadeiro. Você está chantageando ele há 20 anos? Eu estou sobrevivendo. E você foi parte fundamental desse plano. Você era o otário oficial, o pai no papel, o bode expiatório. Enquanto todo mundo achava que Júlia era sua filha, Fernando ficava seguro. A reputação dele intacta, o casamento dele preservado. Roberto se levantou bruscamente. A cadeira raspou no chão com um ruído alto. Pessoas ao redor olharam. Você é um monstro. Eu sou uma sobrevivente. E você foi útil. Deveria se orgulhar. Você ajudou a criar uma menina que, vamos ser honestos, não te dá a mínima. Mas pelo menos ela teve comida, educação, um teto. Você deveria estar feliz. Roberto saiu do café sem dizer mais nada. Se ficasse mais um minuto, ele faria algo terrível. Suas mãos tremiam. Sua visão estava embaçada.
20 anos. 20 anos sendo usado como peça de um jogo sujo de chantagem. Ativa o sininho das notificações agora. Esta história ainda vai dar muitas viravoltas. Roberto foi direto a um advogado. Não qualquer advogado. O melhor que conseguiu encontrar, mesmo que isso significasse se endividar. Doutor Henrique era conhecido por ser implacável, por ganhar casos impossíveis. Senhor Roberto, o que a senhora Marina fez é criminoso. Não só a fraude da paternidade, mas a chantagem que ela admitiu. Nós temos um caso forte, muito forte. Eu quero processar ela por tudo. Pensão indevida, danos morais, danos psicológicos, eu quero que ela pague, literalmente. E o senhor quer investigar esse tal Fernando Almeida? Roberto pensou por um momento. Um homem rico e poderoso, a fonte do dinheiro de Marina, a razão de tudo. Sim, eu quero que ele também pague. Se ele bancou essa farsa, ele é tão culpado quanto ela. O processo foi aberto. Roberto exigiu o teste de DNA. Marina tentou se recusar, mas o juiz ordenou. O resultado veio 2 semanas depois. 0% de compatibilidade genética. Roberto não tinha qualquer vínculo biológico com Júlia. Era oficial, era irrefutável e era libertador de uma forma doentia. A notícia se espalhou rapidamente. Júlia ligou furiosa. Como você ousa? Como você ousa fazer isso com a minha mãe? Ela mentiu para mim por 20 anos, Júlia. Ela me usou. Você é meu pai. Você sempre foi meu pai. Eu fui conveniente. Assim como você só se lembrou que eu existia quando precisava de dinheiro. Não é verdade? Não é? Quando foi a última vez que você me ligou só para conversar? Quando foi a última vez que você me visitou sem ser para pedir algo? Você me tratou como um banco por anos e agora quer fazer papel de vítima? Eu te odeio! Você odeia a ideia de perder a pensão. É diferente. Júlia desligou na cara dele. Roberto olhou para o telefone e sentiu nada. Absolutamente nada. E isso era libertador, de uma forma doentia. Mais libertador do que qualquer raiva poderia ser. Mas a história estava longe de acabar. Porque Roberto tinha feito uma escolha que chocaria a todos. Ele contratou um investigador particular para encontrar Fernando Almeida. Não foi difícil. O homem era exatamente o que Marina havia descrito. Rico, casado, respeitado na sociedade. Sócio de uma grande empresa de cosméticos. Família tradicional. 2 filhas legítimas que estudavam nas melhores escolas. Roberto marcou um encontro no escritório dele. Fernando o recebeu com aquela arrogância típica dos ricos. O que um vendedor de loja quer comigo? Eu quero falar sobre Júlia, sua filha. A cor sumiu do rosto de Fernando. Ele se levantou bruscamente. Eu não sei do que você está falando. Roberto colocou um envelope sobre a mesa. Dentro, cópias dos exames de DNA, fotos de Marina grávida, mensagens antigas que o investigador havia recuperado. Marina guardou tudo, e agora eu também tenho cópias. Você tem 2 escolhas. Ou a gente resolve isso civilizadamente, ou eu vou à imprensa. Imagine as manchetes. Empresário rico abandona filha e usa testa de ferro para esconder escândalo. Fernando se sentou lentamente. Sua mão tremia ao pegar o envelope. O que você quer? Dinheiro? Eu quero justiça. Eu paguei 20 anos por uma filha que não era minha. Enquanto isso, você viveu sua vida perfeita. Agora chegou sua hora de pagar. Quanto? Roberto sorriu. Um sorriso frio que não chegou aos olhos. Tudo o que eu paguei nos últimos 20 anos, corrigido pela inflação, mais danos morais. No total, está em torno de 300 mil reais. Fernando ficou pálido. Isso é absurdo. Absurdo é um homem criar uma filha que não é dele, enquanto o pai verdadeiro vive como se nada tivesse acontecido. Você tem 1 semana para decidir. Depois disso, eu vou ao jornal. Roberto saiu do escritório sentindo-se pela primeira vez em 20 anos no controle. Ele não era mais a vítima, não era mais o otário, ele era o jogador. Deixe aqui nos comentários. Você acha que Roberto foi longe demais? Ou ele está apenas buscando justiça? Fernando pagou, claro que pagou. Homens como ele sempre pagam para proteger a reputação. O dinheiro foi transferido em 3 dias, 300 mil reais na conta de Roberto. Mas Roberto não parou por aí. Ele processou Marina. O juiz determinou que ela devolvesse toda a pensão paga indevidamente. Como Marina não tinha dinheiro próprio, ela teve que vender a casa.
a casa confortável onde morava com Júlia. Júlia foi forçada a trancar a faculdade. Elas se mudaram para um apartamento pequeno. O padrão de vida despencou da noite para o dia. As viagens acabaram, os restaurantes caros viraram memória. A vida confortável que Júlia sempre conheceu evaporou. E ela culpou Roberto por tudo. As redes sociais de Roberto foram bombardeadas com mensagens de ódio. Amigos e conhecidos o chamavam de monstro, de cruel, de vingativo. Diziam que ele estava destruindo uma jovem inocente. Mas Roberto não se importava. Pela primeira vez na vida, ele estava pensando em si mesmo. E se isso fazia egoísta, então que fosse. Ele usou parte do dinheiro para fazer uma cirurgia que precisava há anos. Tratou a gastrite crônica, a pressão alta, começou terapia para processar todo o trauma e se matriculou em um curso superior, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve condições. Aos 43 anos, Roberto finalmente estava vivendo para si mesmo. Marina tentou entrar em contato várias vezes. Roberto bloqueou o número. Ela mandou cartas, ele queimou sem ler. Ela tentou aparecer no trabalho dele. Segurança removeu. Não havia mais nada para falar. Não havia perdão possível. Marina havia roubado 20 anos dele e agora estava pagando o preço. Júlia também tentou contato. Uma vez, 6 meses depois do processo, ela apareceu no apartamento dele. Roberto a atendeu na porta, mas não a convidou para entrar. O que você quer? Eu só queria conversar, entender por que você fez isso. Você quer entender ou quer dinheiro? Júlia começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de frustração, de raiva, de alguém que perdeu o controle. Você destruiu minha vida! Não, Júlia, sua mãe destruiu sua vida. Ela mentiu para você tanto quanto mentiu para mim. A diferença é que você ainda acredita nela. Ela é minha mãe. E eu era seu pai, até descobrir que não era, até descobrir que você só me queria por dinheiro. Bem-vinda ao mundo real, Júlia. Aqui não tem pensão, aqui você tem que trabalhar. Roberto fechou a porta. Júlia ficou do outro lado, batendo e gritando. Ele ligou para a polícia. Ela foi removida. Ele nunca mais a viu. E, curiosamente, Roberto não sentiu culpa, não sentiu remorso, sentiu apenas uma paz estranha, a paz de quem finalmente se livrou de um fardo que carregava há décadas. Antes do final, me diz, o que você faria no lugar de Roberto? Comenta aí embaixo. 3 anos se passaram. Roberto se formou em administração, conseguiu um emprego melhor, conheceu uma mulher, Carla, que o tratava com respeito e carinho. Eles estavam construindo uma vida juntos. Roberto nunca mais soube de Júlia. Boatos diziam que ela havia terminado de trancar a faculdade e estava trabalhando em um call center, que Marina havia sido demitida da empresa de cosméticos depois que Fernando se aposentou e perdeu influência, que elas viviam apertadas financeiramente. Roberto não sentiu satisfação ao ouvir isso, mas também não sentiu pena. Sentiu apenas indiferença. E indiferença, ele descobriu, era a verdadeira liberdade. Quanto a Fernando, ele continuou sua vida de sempre. Rico, respeitado, intocado. O dinheiro que pagou a Roberto era migalhas para ele. Ele nunca conheceu Júlia, nunca quis conhecer. Para ele, ela era apenas um problema resolvido com dinheiro. E talvez seja isso que mais incomoda nesta história. Não é que Roberto tenha buscado vingança, não é que Marina tenha perdido tudo. É que Fernando, o verdadeiro culpado, o homem que abandonou a própria filha, saiu ileso. Porque é assim que o mundo funciona. Os ricos sempre encontram uma saída. Os pobres sempre pagam o preço. E no meio de tudo, pessoas como Roberto são apenas danos colaterais. Mas Roberto aprendeu algo valioso nesses 23 anos desde que conheceu Marina. Você não pode mudar o mundo. Você não pode fazer justiça perfeita. Mas você pode escolher não ser mais a vítima. E talvez isso seja suficiente. Esta é a história de Roberto, um homem que foi enganado, usado, descartado, que buscou justiça da única forma que podia, que perdeu uma filha que nunca foi realmente sua, que ganhou sua vida de volta ao custo de ser chamado de monstro. Não existe final feliz aqui. Não existe redenção cinematográfica. Existe apenas realidade crua. E a realidade é que, às vezes, para se libertar, você precisa fechar portas que nunca mais vão se abrir. Deixa aqui nos comentários. Você acha que Roberto é herói ou vilão?
Ele buscou justiça ou vingança? E mais importante, você teria a coragem de fazer o mesmo? Não tem resposta certa, tem apenas escolhas e consequências. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esta história, porque ela precisa ser contada. Ela precisa fazer as pessoas pensarem. Até o próximo vídeo. E lembra, nem sempre as vítimas são inocentes e nem sempre os vilões são vilões. Às vezes, eles são apenas pessoas cansadas de apanhar.